Seja bem-vindo a mais um Godcast! Deus abençoe a sua vida. Hoje nós temos o prazer de falar sobre vários temas importantíssimos e um tema que nós já temos gravado vários vídeos aí. Eu espero que você esteja acompanhando. E eu já quero fazer um convite especial para você. Já deixa o seu like, comenta aqui ao final do vídeo o que você achou desses milagres, desses testemunhos que nós vamos compartilhar hoje. E não deixe de enviar para o seu amigo também, ou para sua amiga, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração deles também. E hoje a entrevistada aqui será minha esposa. Ai, Jesus, me ajuda. Eu tenho sido entrevistado esses dias, hoje é eu que vou entrevistar. E nós vamos falar de um tema que é muito importante, né, e que a gente não pode esquecer, que é a oração, jejum, né, a leitura da palavra. São armas fundamentais da nossa vida espiritual que fazem toda a diferença. E eu quero conversar com a minha esposa um pouco sobre isso, porque ela tem desenvolvido muito isso na vida dela, né? E eu quero falar com ela sobre isso. Amor, como que despertou esse interesse do jejum na sua vida? Antes de eu falar como que isso começou, eu quero dar um spoiler rápido de como foi a minha trajetória. Eu nasci num lar cristão, na verdade a minha mãe era cristã e meu pai não. Então eu já tinha o conhecimento da palavra desde pequena, né? Minha mãe já lia a Bíblia pra gente, a gente ia na igreja sempre, tinha os grupos. Já nasci nesse meio, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra. Mas não quer dizer que eu tinha profundamente o Senhor, aquela marca assim que eu falava assim, uau, eu já conhecia o Senhor, e desde pequena eu ouvia a voz do Senhor, que eu me lembro que às vezes eu fazia alguma coisa errada ou quebrava alguma coisa, eu sentia, eu tinha aquele sentimento, e eu me lembro de ouvir uma voz falando assim, pede perdão. E aí eu ficava com medo de pedir perdão, tipo assim, da minha mãe brigar, aquela coisa, né? E aí eu ia e falava, mamãe, você me perdoa? Aí ela, o que que foi? Aí eu contava pra ela e tal. Então, inclusive, esses tempos atrás eu estava me lembrando disso. Eu falei, Senhor, o Senhor já falava comigo desde pequena, mas eu não tinha noção, né? Eu pensava que era a minha cabeça. Estava instruindo já. Mas enfim, né? Fui crescendo e tal, passei por várias fases na minha vida. Quando eu me casei, eu me dei conta de algo, que meu esposo sempre pregava sobre cura, e eu fui uma pessoa que eu vivi muita cura. Eu já fui curada de lesão cerebral, já fui curada de crise de ansiedade, síndrome do pânico, já tive depressão profunda, eu tive alergia no corpo, que ninguém descobriu o que era, já tive gastrite nervosa, então assim, tive várias coisas. Esses é o que eu tô lembrando agora, Esse é um próximo podcast só dos milagres na vida dela. Isso. Então foi assim, várias coisas. Mas só fiz uma introdução para vocês entenderem um pouquinho da minha jornada com o Senhor. Mas o que me fez mesmo assim a cair de cabeça no jejum foi um período que eu estava passando aqui nos Estados Unidos. É um tempo assim muito difícil e eu pensei que eu estava entrando em depressão de novo. E eu me via assim vazia, oca. Eu sentia assim que eu estava oca por dentro. E eu me lembro até que eu tinha comprado um livro e o livro falava assim: "Por que você não quer ir à igreja?" Uma coisa assim, era o título do livro. E aí eu pegava aquele livro assim, eu falava assim, e eu não tinha vontade de ir na igreja, não tinha vontade de orar, não tinha vontade de ler a Bíblia, não tinha vontade de fazer nada. Eu sentia assim que parece que eu estava longe de Deus. E aí até que eu ouvi uma ministração do pastor Luciano Subirá. E ele falando um pouco sobre o jejum, sobre essa busca constante que ele estava construindo no Senhor e tal. E eu comecei a me interessar sobre isso. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca fiz um jejum assim. Eu já tinha feito jejuns antes, mas assim, um jejum mais prolongado, eu quero dizer. Eu fazia jejum até meio-dia, né? E achava que era bom. Mas aí, ouvindo o pastor, eu falei assim, eu quero mergulhar mais profundo. E aí foi quando eu comecei a fazer jejuns mais prolongados. Aí, ao invés de eu fazer até meio-dia, eu fazia até as 3. Aí depois eu fui estendendo até as 6 da tarde. Até que um dia eu conheci a pastora Viviane Martinello, meu Deus, amo. E ela trouxe. Isso assim, gente, eu tô contando rapidinho, mas foi um processo de anos, né? Não é uma coisa, não é uma coisa assim, tipo, um mês aconteceu tudo isso. Não, foi um processo de alguns anos. E eu lembro que daí ela fez o primeiro jejum de 3 dias. Foi quando assim eu falei assim, meu Deus, será que eu consigo? Mas isso, igual eu falei, eu já estava praticando jejum assim até as 6 da tarde, já tinha um tempo, né? E aí eu também peguei o hábito de fazer o jejum todos os dias. Eu fazia jejum todos os dias. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes você não entrar de cabeça, né? Mas ter uma rotina. Isso. Né? Já tá acostumando seu corpo para poder... Já ter um hábito, né? E uma das coisas que eu aprendi com o pastor Luciano, que sempre quando me perguntam, que as pessoas ao meu redor, eu sempre falo, gente, é jejum e oração, porque eu vivo isso. E não é querendo arrotar a santidade, nada disso. É porque eu encontrei um lugar no Senhor
que antes eu não enxergava, e todos têm acesso. Então, para onde eu vou, eu falo, ó, tá enfrentando qualquer situação, consigo mesmo, ou com pessoas ao redor, corre para esse lugar. É jejum, oração e palavra. Inclusive, no começo desse ano, o Senhor me deu uma palavra, eu fui ministrar no retiro, o Senhor me deu uma palavra e só confirmou muitas coisas através disso, né, que eu ministrei no retiro, então foi algo muito forte. E uma das coisas que o Senhor falou foi jejum, oração e palavra, que esse ano nós precisávamos caminhar no jejum, na oração e na palavra, para que nós pudéssemos fundamentar a nossa fé, né, estar firmes com o Senhor e entender aquilo que o Senhor está falando também, porque às vezes a gente até lê a Bíblia, mas não entende muito. E era o que acontecia comigo quando eu era solteira. Eu andava com a minha Bíblia para cima e para baixo. Eu levava ela no ônibus, porque eu andava muito de ônibus, né, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Então eu andava com a minha Bíblia. E aí no ônibus, como era um pouco distante, então eu lia no ônibus, mas nem tudo eu conseguia entender. Parece assim que a minha mente era travada, eu não conseguia entender a palavra. E depois que eu comecei a mergulhar no jejum, parece assim que a palavra começou a saltar aos meus olhos. É algo extraordinário. E eu comecei também a viver muitos milagres, muitas experiências com o Senhor, assim, sobrenaturais. Em outros vídeos eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, falando sobre o jejum de 3 dias, eu me arrisquei. Falei assim, vou entrar, vou cair de cabeça e eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero saber, né, o que vai rolar. E foi quando eu fiz. Fui assim, na cara e na coragem. Nunca tinha feito o jejum de 3 dias. E aí fui. No primeiro dia eu tava de boas, porque como eu falei para vocês, eu já estava habituada a jejuar até as 6 da tarde, então para mim, né, já tava normal. Mas aí passou o primeiro dia e chegou o segundo dia de manhã. Gente, a sensação que eu tinha, e uma forma assim para poder explicar para vocês, é que a minha pele, o meu corpo, ele tinha derretido. A sensação que eu tinha é que meu corpo tinha derretido em cima da cama, assim, e eu não conseguia levantar. Aí eu lembro que o Léo falou assim pra mim, amor, a primeira coisa que eu acordei, assim, ele falou pra mim, ele falou assim, amor, eu tô muito orgulhoso de você. Aí eu me emocionei, porque eu já tava emotiva, né? Eu tipo assim, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. Mas aquilo assim me deu uma força tão grande, vocês não têm noção. Aí só que nesse segundo dia, eu comecei a passar mal. Começou a me dar muita fraqueza, e eu tomava água, e água, e água, e água, e assim, parecia assim que eu não conseguia ficar em pé. Aí eu fiquei muito tempo deitada, lembra, amor? Fiquei muito tempo deitada no segundo dia. Mas enfim, aí foi e tal, sobrevivi, e aí tá, chegou de noite, fui dormir. Glória a Deus, eu não vi a hora de chegar de noite para poder dormir. Gente, quando chegou o terceiro dia, parecia assim que eu tava assim com sangue no olho, parecia que eu tava com uma força tão grande, parecia que eu tinha comido assim um costelão de chão sozinha. A boca chegou a encher d'água. Mas eu tava com tanta força que eu não sei de onde que veio aquilo. Bom, a gente sabe, né? Era o Espírito Santo. Mas foi algo sobrenatural. E aí, depois que passou esses dias, o Senhor foi me dando estratégias. O Senhor foi falando, assim, coisas muito profundas comigo na palavra. O Senhor foi trazendo revelações muito profundas para mim, em sonhos. O Senhor foi me dando direções. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Que lugar foi esse que eu acessei no Senhor? Que eu falei assim, eu falava pro meu esposo assim, eu quero mais, eu quero mais. E aí, foi tão engraçado que chegou, eu falei pra ele, eu lembro que eu fiz assim, meio que em seguida, vários assim, aí depois eu fiz um de 21 dias, o de Daniel, aí eu só comia fruta, legumes, acho que era só isso na primeira vez que eu fiz. E aí depois eu fiz de novo de 3 dias, e eu lembro que foi perto da época do Natal, que aí, bem na semana do Natal, assim, o Senhor falou pra mim, faz de novo. Eu falei, poxa, Jesus, na semana do Natal, parecia que eu tava sentindo, assim, que o Senhor ia me pedir. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Aí fui e tal, falei, meu Deus, me ajuda, né? Aí nessa vez, eu lembro que eu dormi e tal, no segundo dia, no primeiro dia foi tranquilo, aí no segundo dia amanheci, assim, bem, não tava com aquela sensação da pele derretendo mais. Só que daí, quando foi chegando de tarde, à noite, eu começou a me embrulhar muito o estômago, me embrulhar, me embrulhar. E aí eu comecei a sentir uma fraqueza, assim, parecia que eu ia ter um troço. E aí o Léo falou pra mim assim, amor, come uma bolachinha de água e sal. E eu falei, não quero, não sei o quê. No meu pensamento, tipo assim, eu tava quebrando algo que eu fiz com o Senhor, e eu não queria quebrar aquilo. E aí ele falou assim, amor, isso não tem a ver com você quebrar, né? É algo da tua saúde e tal. Você tá. E eu não queria, gente, de jeito nenhum. Eu chorei. Eu lembro que eu tava deitada no sofá assim, e eu chorei. Eu falei, Deus, eu não quero, Senhor, por favor, me ajuda. E aí, mas enfim, aí eu tive que comer, eu acho que eu comi umas 2 ou 3 bolachinhas de sal. E graças a Deus que eu comi, porque eu fiquei melhor, fiquei bem, assim, passou tipo 1 hora, mais ou menos, eu já estava bem. Então eu acho até que era o sal, né, que poderia estar faltando ali o sal para mim.
Mas enfim, aí no terceiro dia também eu tava assim, forte e tal. Só que daí eu ia encerrar, né, o jejum e tal, e glória a Deus. Aí o Senhor falou pra mim assim: estende até 7 dias. Eu falei: meu Deus do céu, não vou sobreviver. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei: Deus, nunca fiz isso, né? Como assim 7 dias? Eu vou sucumbir. Gente, pasmem vocês. Parece assim, ó, que passou assim e eu não senti nada. Do terceiro dia em diante, parecia assim que eu levitava. Eu não sei explicar, mas eu sentia assim o sobrenatural, parecia que eu conseguia tocar, assim, era um negócio extraordinário. E eu lembro também que nesses dias em específico estava tendo a cantata de Natal na nossa igreja e eu estava participando. Então eu tinha feito as contas direitinho e ia dar bem certinho para mim fazer o jejum de 3 dias, participar da cantata e ia estar tudo ok. Mas como o Senhor pediu para eu estender, eu falei assim: como que eu vou cantar? Eu não vou ter força para cantar. Não vou ter força para cantar. Gente, eu fui, cantei, parecia assim que vinha lá do âmago, assim, ó. Cantei e tal, foi lindo. Só que daí também, quando eu sentava no banco, parecia assim que eu tava desmaiando, assim. Mas eu falava: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. E aí, tome de água, né? Água, água, água. Mas foi assim, muitas experiências que eu tive com o Senhor também depois desse jejum. Nossa, foi muito lindo. E aí eu dei continuidade, né? Eu fui continuando, eu continuei fazendo todos os dias o jejum. Então, eu priorizo durante a semana, porque aí eu consigo fazer, por exemplo, até as 3 da tarde, que aí a minha filha chega, eu posso me sentar à mesa e almoçar com ela, porque já no café eu já não tomo, né, com ela. Então, eu tenho esse momento para a gente se sentar à mesa juntos. E aí, no final de semana, no sábado, eu não faço, para que a gente possa ter o momento ali do café da manhã juntos, porque aí no domingo nós já vamos para a igreja, então eu gosto também de priorizar a minha casa. E é um ponto importante também, né? Com certeza. Estar com a família, desfrutar desse momento, porque temos o lado espiritual, né, o preparo, mas também a família, ela é espiritual. Sim, o E cuidado, né? A cuidado, conversa, esse momento convivência, junto. o encontro, a reunião, né, a mesa, isso é Sim, muito importante. E, assim, é algo desafiador, porque hoje eu entendo que muita gente não consegue jejuar. Alguns por questão de saúde, outros por questão de hábito, né, de que nunca fizeram. Tem pessoas que se jejuar até o meio-dia passa mal. E tem outros que já conseguem fazer também 1, 2, 3 dias, até mais. Eu tenho já acompanhado o pastor Luciano, né? Você também falou dele, temos o livro dele. E ele até fala que ele desenvolveu essa, acho que foi o primeiro a treinar jejuando, né? Que uhum. isso deu para ele uma força muito grande. Fora isso, assim, o que o jejum beneficiou em você? Nossa. Uma das coisas que eu percebi que o jejum me transformou mesmo foi o meu domínio próprio. Porque eu sentia assim que muitas vezes eu explodia muito fácil e às vezes eu me irava por qualquer coisa. E depois que eu criei esse hábito de jejuar, é como se eu conseguisse dominar a minha carne. É como se eu mandasse ela calar a boca e acabou, Pronto. entendeu? Parecia assim que as pequenas coisas já não me incomodavam tanto. Não é que eu sou santa, não, viu, gente? Mas não é tão corriqueiro mais. Não é algo assim Tão que é frequente. isso, tão frequente. E outra coisa também que eu percebi que nas vezes que eu fiz o jejum de 21 dias, eu também tirei totalmente açúcar, doce, apesar de eu não comer muito doce, assim, eu não sou muito para o doce, mas eu comecei a perceber que muitos dos nossos alimentos têm açúcar. Sim. E aí, como eu tinha tirado tudo, eu percebi também que me ajudou muito na memória, me ajudou muito no foco, eu conseguia me manter focada por mais tempo naquilo que eu precisava fazer. Então, óbvio, me ajudou muito na minha saúde também, no meu corpo fisiológico. Muitos Não é benefícios. isso, não é só benefício espiritual, tem também o nosso corpo, que também é espiritual, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos templo, nós somos a casa dele. Então, se nós não cuidamos da nossa casa, que é o corpo, que é aquilo onde o Senhor habita, nós vamos cuidar do quê? Né? Então, isso assim, eu fui aprendendo ao longo dessa jornada. Não é que eu já comecei a fazer o jejum, eu já sabia tudo. Não, aos poucos o Senhor foi me ensinando e eu fui buscando também conhecimento. E eu me lembro que teve uma vez que eu assisti, inclusive, um dos vídeos do pastor Luciano, e ele falava sobre que nós precisamos aprender a começar e terminar o jejum. Porque eu era empolgada, né? No começo eu fazia de qualquer jeito assim. Eu comia durante a semana, porque eu já sabia que eu ia fazer o jejum de 3 dias. Aí eu comia igual um boi. Aí chegava, não, agora eu vou jejuar 3 dias. Gente, passava mal, passava mal. Por quê? Porque daí meu corpo tava ali querendo comer e aí tava ali se abstendo, né, da comida.
Então, eu não aguentava. Mas aí ele ensinou que nós precisamos, por exemplo, ir tirando aos poucos. Se você vai começar um jejum mais prolongado, já vai preparando seu corpo para isso, já vai comendo umas coisas mais leves, uma saladinha, legumes, uma carninha assim, menos, né? Não vai encher tanto o prato. Ou vai comendo caldinhos também, se for fazer um jejum, por exemplo, de 3 dias, já vai, passa uma semana comendo assim mais caldo, comendo comida mais leve, para quando chegar o período do jejum de 3 dias, você está ali com o teu corpo preparado para aquilo. E que também, depois do jejum, eu lembro que uma vez eu terminei o jejum de 3 dias e eu queria comer feijoada, eu não queria nem saber. Você lembra? Eu falei assim, eu quero comer uma feijoada. Aí ele veio assim, você vai morrer, mulher, não faz isso não. Eu falei, eu preciso comer uma feijoada. Ou também um lanche, teve uma vez que eu falei assim, não quero nem saber, eu quero comer um lanche, eu tô doido pra comer um lanche e tal. Mas aí depois eu fui aprendendo, né? À medida que eu fui buscando, conhecendo, eu fui aprendendo também que senão, tipo assim, eu melhorava uma coisa e piorava a outra, estragava a outra, né? Que daí dá uma bagunçada aqui no nosso organismo. Mas enfim, o meu conselho para você é: comece o jejum e pare de arrumar desculpa. Quando eu entrei nesse lugar do jejum, eu era muito atacada na minha mente, porque eu pensava assim, ai, quero comer, meu Deus, falta quantas horas para acabar esse jejum que eu quero comer, que eu quero comer, que eu quero comer. E eu lembro que teve uma vez que eu estava sentada à mesa, e foi quando eu fiz, eu acho que 40 dias até as 6 da tarde. Foi a primeira vez que eu fiz assim de 40 dias direto até as 6 da tarde, só com uma refeição. E eu lembro assim que no 10º dia eu tava tão irada, e eu batia na mesa assim, eu falava assim, eu quero comer, eu tô com fome, Jesus, eu tô com fome. Aí na hora o Espírito Santo falou pra mim, é assim que uma pessoa dependente química se sente. Aí na hora eu levei um choque, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a entender. O Senhor me permitiu passar por aquilo, porque ele me fez entender, porque às vezes é muito fácil a gente chegar pra alguém e falar assim, é só largar. É só não sei o quê. E o Senhor me mostrou que nós somos viciados em comida. Nós somos viciados em comida. E aí aquilo me chocou, me marcou. E eu comecei a chorar, comecei a pedir perdão pro Senhor. E falei, Deus, me ensina, Senhor, e tal, né? O que o Senhor quer falar comigo? E aí eu comecei a não olhar mais para quantos dias faltava. Eu comecei a não olhar mais para o que eu estava perdendo, digamos assim, tipo assim, de comer. E, gente, vou falar uma coisa para vocês: não é fácil. Porque na semana que você vai fazer o teu jejum, você vai receber convite de aniversário, você vai receber convite de casamento, você vai receber convite de tudo que é coisa que você vai imaginar, você vai receber naquela semana. Às vezes você não tem nada, você fala assim, ó, vou marcar aqui porque não tem nada. Pois no dia que você começar, aparece, não é, amor? Surge as festas. Todas as vezes. Não teve uma vez que eu fiz jejum que não apareceu convite assim, ó, um atrás do outro. Então, eu vou falar pra vocês, não é fácil. Não é fácil, mas você precisa aprender a dizer não. E tá aqui, ó, na nossa mente. Nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos. E foi isso que o Senhor me ensinou muito, muito, muito através do jejum. A dizer não para minha carne, a dizer não para mim, para aquilo que eu quero. E aí nisso eu me lembro daquela palavra de Paulo, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Que isso sirva de alerta para você, uma bandeira vermelha aí, ó, chamando a tua atenção para que você corra para esse lugar de jejum, porque o Senhor está voltando, o Senhor está chamando a sua igreja e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com as nossas vasilhas extras de azeite. Não adianta só eu ir nos domingos na igreja e ler a Bíblia lá na igreja e achar que é o suficiente para eu subir, que eu estou pronto para subir. Não vai. O Senhor quer uma igreja pura. O Senhor quer uma igreja santificada. Então, corra para esse lugar do jejum, se santifique, se purifique. Não fique. Uma coisa também que eu aprendi, que o Senhor, assim, ó, ralou eu. Ih, gente, no jejum a gente é muito ralado, tá? A gente é muito ralado. Uma coisa que eu aprendi também, que quando eu comecei a fazer jejum e tal, eu ficava jogando na cara do Léo. Eu falava assim: e você? Não vai jejuar, não? Não vai fazer? Até que um dia o Senhor, ó, e foi o Senhor, não usou ninguém, tá? Eu ouvi ele falando comigo. Para de reclamar, faz você, faz você. Aí eu, né? Aí já vai com aquela cara de chorona. Até que eu parei de falar e eu comecei a fazer, eu só falava pra ele, amor, eu vou tirar esse tempo, né? Esse período de jejum e tal. Quando era, vamos dizer, de 3 dias, até porque a gente sempre programa num dia que ele tá em casa, assim, que ele pode também me auxiliar, porque às vezes eu me sinto muito fraca, dependendo do horário do dia. Inclusive, hoje eu terminei um jejum de 3 dias e ontem eu me senti muito fraca e ele estava em casa, ele pôde me auxiliar. Meu marido é uma bênção, gente, meu marido é uma bênção. E aí ele fez comidinha para ele, para Samantinha. Glória a Deus, amor, pela tua vida. Obrigada. Que vocês
se santifiquem, né? Sem cobrar o outro também. Não vai fazer igual eu fiz, ficar ali, e você, não sei o quê, aquela mulher chata, né? Igual aquela goteira. Enfim, o Senhor, ele vai transformando o nosso caráter. E aos poucos, não se cobre tanto, mas também não fique nesse lugar de, eu não consigo, igual, pra mim é difícil. Se você tem problema de saúde, vai com calma, você toma medicação, toma cuidado e tal. Mas se você tá de boas aí, tá só na comilança, aproveita, é o momento. Agora é o momento para nós, para corrermos para esse lugar de jejum e nos purificar, né? Que o Senhor, ele vai nos enchendo. E, gente, eu vou falar para vocês, antes eu sentia muita vontade, assim, nossa, quero comer, quero comer, quero comer. Hoje, eu percebo assim que o Senhor, durante o período do jejum, eu não sou mais tão atacada na minha mente igual eu era antes. Hoje, igual. Essa semana que eu comecei na segunda-feira, e na segunda já teve um jantar, mas o jantar, gente, vocês não têm noção. Tinha churrasco, tinha feijão tropeiro, tinha vinagre, espetinho de coraçãozinho. Gente, eu amo, vocês não têm noção. Só que quando eu tava lá, gente, eu não tô sendo hipócrita, de verdade, mas foi algo assim que o Senhor me blindou. Eu falei assim, Deus, não deixa eu ficar com vontade, por favor. E eu olhava assim, parecia que eu já tinha comido antes de sair de casa. Eu tava bem. Aí até o Léo ofereceu pra mim, daí eu falei, não, amor, tipo, eu tô no propósito, né? Falei baixinho e tal. Aí ele, é verdade. E assim, foi muito tranquilo. Mas enfim, gente, já falei demais. Eu quero muito agradecer, né, por você ter assistido até aqui. E mais uma vez, eu quero te encorajar, corra para esse lugar, que o Senhor, ele vai te encontrar, você vai ser marcada, vai ser um antes e depois da sua vida, depois que você entrar nesse lugar de jejum. Amém? Eu só queria acrescentar algo, que quando você faz jejum, não se esqueça de ler a palavra, porque senão vai ser só uma dieta. E aí não vai valer de nada, você vai ficar mais estressada, porque eu já fiz esse teste. Eu fiz um teste de propósito. Eu falei, não vou ler a Bíblia, vou fazer jejum e não vou ler a Bíblia, só pra ver o que acontece. Gente, eu fiquei assim, parecia que eu tava à flor da pele. Pensa numa mulher com fome e nervosa era eu. Eu falava assim, meu Deus do céu, não dá. E aí, quando eu faço jejum, que eu leio a palavra, gente, parece que vem uma paz, um bálsamo, um refrigério, não sei explicar, mas é algo sobrenatural. E sem contar as revelações, né, que o Senhor traz da palavra, assim, que parece que salta aos olhos. Então, sempre que você for fazer jejum, substitua a alimentação, né? Você vai deixar de comer comida, mas vai se alimentar do pão da presença, que é a palavra do Senhor. Amém. Amor, ora para nós. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo que nos confronta a cada dia, Amém. Nos leva para esse lugar, no esconderijo dele, um momento de retiro, um momento a sós com ele, para a gente poder ouvi-lo, poder sentir mais, poder saber quais as direções que ele tem para nossas vidas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse testemunho, por essas experiências. Obrigado porque isso, Senhor, serve para enriquecer a nossa alma. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo essa palavra, Senhor, serão impactadas, serão desafiadas a entrar, Senhor, nesse secreto contigo. Eu quero pedir ajuda, Senhor, a cada um. Nos ajude todos os dias a estar mais perto de Ti, mais próximo do Senhor, a ter mais comunhão contigo, a estar conectado contigo. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos convença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos santifique todos os dias. Nós queremos Te buscar. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por cada família, por cada vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!